Que é a advogada de direito de família, a Hélia Marcela Ribeiro Dias, está aqui para responder e já tem muita participação chegando. Vamos lá, Hélia. Olha só, a Thaís está dizendo o seguinte: quero muito divorciar e resolver a questão da pensão alimentícia, mas já vai para 1 ano que não consigo e não tenho dinheiro para pagar advogado. É um outro caso de exemplo que seria orientada a ir até a Defensoria Pública para ver o que pode ser feito, se ela se enquadra dentro da assistência da Defensoria Pública para poder ingressar com a ação para ela. Aí, Thaís, agora a participação do João Domingos. Ele diz o seguinte: fui me informar, mas no cartório para divorciar também exigem advogado. Exigem. Então, para quem achou que era só chegar lá, também não é assim. Mas também é admissível a Defensoria Pública. Então, assim, realmente a pessoa deve estar acompanhada, né, de assistência jurídica, ou por advogado ou por defensor público, para poder pedir o divórcio. Tá, a participação da Mel aqui. Ela diz o seguinte: o que pode ser feito quando o ex vendeu todos os bens e não dividiu com a esposa? No divórcio, isso pode ser cobrado? Pode ser cobrado. A questão vai ficar nas provas que ela tiver da venda desses bens, né? E da constituição, na verdade, dessas provas e do qual valor, enfim, uma série de questões ali. Demonstrando tudo isso, pode ser viável que entre na partilha, sim. Olha aí, meu. Agora a dúvida da Cláudia. Estando sob o regime de separação total de bens, meu esposo vindo a falecer, já estamos com exposição, né? Meus enteados terão direito aos bens particulares que estão em meu nome? Então, essa já é uma questão de sucessão, já não entra mais no divórcio, né? Mas, respondendo... eles não teriam direito aos bens que são dela, tá? Porque eles são herdeiros do pai, não da madrasta, no caso. Uma outra questão, porque aí as pessoas já vão envolvendo bens, o que eu faço? Outra aqui, ó. Siloede está falando o seguinte: tem uma filha que mora com o pai dela, mas eu queria a guarda. Como é que eu posso proceder? É Siloede? Siloede. Então, Siloede, você deve ingressar na justiça pedindo a guarda, e aí é uma ação judicial. Da mesma forma que eu falei antes, você pode procurar um advogado para ingressar com a ação ou, dependendo da sua condição financeira, um defensor público. Olha só, agora o caso da Ali, hein? Veja bem, tem um filho menor, meu esposo quer o divórcio, não temos bens, ele me traiu, eita, e está com a amante. Aí é o seguinte: eu tenho direito em indenização, ela quer saber se tem direito a uma indenização, né? E ela fala o seguinte: e não quero o divórcio, vai para o litigioso, ele mora em outra cidade e eu quero saber como é que fica essa questão, se demora para sair o divórcio ou não, porque ela, no caso, ela não quer dar, porque ela está de grito porque ele aprontou. Então, qual o nome, desculpa? Ale. Ale, primeiramente eu orientaria que você pensasse sempre no seu filho, né? Que você visse a questão. Para a criança não é interessante que os pais continuem numa questão sempre de litígio, enfim, mais correto seguir a vida até para poder dar uma condição de formação para o seu filho. Mas afora essa questão, o que você poderia... A gente entende, Ale, que dá raiva. A gente entende. Mas o que você poderia tentar fazer? A questão mais racional para melhorar a situação. A respeito da traição, tem acontecido muito ingresso de ações de danos morais, especialmente quando a traição ela é veiculada, quando todo mundo ficou sabendo e somente a pessoa não. Então, aquilo é uma afronta moral para ela e existe sim a possibilidade de uma indenização. De ser indenizada, exatamente. A respeito da história dela também é muito importante falar que ela menciona como se fosse uma opção o cartório. No caso dela não é uma opção, é obrigatório que seja judicial por ter filho menor. Tá certo. Agora a participação é da Jéssica, ela fala o seguinte: meu ex-marido me abandonou em 2017 e meu ex não me dá o divórcio. Ele está com outra mulher desde que se separou de mim. Eu já estou em outro relacionamento. Não tivemos bens e nem filhos. E um litígio demora quanto tempo, então, para que... Olha, já que não sei onde ele está morando, ainda tem isso. Você não tem, então, Jéssica, o endereço atual dele.
Bem, essa situação faz com que demore um pouquinho, porque a primeira tentativa é sempre a da citação. Entretanto, nós tivemos uma decisão recente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, salvo engano, onde a pessoa poderia, ela própria, pedir o divórcio, inclusive em cartório, desburocratizando toda essa situação, independente da outra pessoa assinar, né? Então, tá começando a abrir esse precedente aqui no Brasil. Não sei se realmente vai prevalecer da forma que foi definida pelo TJ de lá, mas, de qualquer forma, no caso dela, ela poderia entrar na justiça para resolver essa decisão lá de Pernambuco, né? A pessoa fala, você não quer se separar de mim, a gente não tem filhos, não temos bens, vou me separar de você assim mesmo, você querendo ou não, paciência. Isso é interessante, quem sabe os outros estados não aderem, não é mesmo? Com certeza. Como é que vai Eu ser? vejo de duas formas essa questão. É interessante pelo fato de desburocratizar e tornar mais célere, né? Mas, por outro lado, também fica uma questão temerária. Porque, por exemplo, o casal pode ter um filho em comum e uma das pessoas vai lá de má fé, fala que não tem filho e pede o divórcio do cartório. Então, assim, é uma questão que ainda deve ser analisada. Porque tem a questão, né? Não pode ter filho menor. Exatamente. E, assim, o cartório, ele não fiscaliza. Na verdade, é uma declaração da pessoa. Pode vir a conceder e depois isso virar uma confusão judicial. Exatamente. Vai deixar o negócio nulo. Mas, olha, tem mais participação aqui. A Joyce de Aparecida de Goiânia. Obrigada, Joyce, pela sua participação. Vamos lá. Casei, não estou mais com meu marido. Ele não quer me dar o divórcio porque ele diz que quer o direito dos imóveis que consegui comprar. Não vivemos juntos há 20 anos. Olha aí, caso meio Cleusa, né? Muito tempo. Ele abandonou tanto eu quanto minhas filhas. Ele tem direito ao que eu adquiri sem ele? Essa vai ser uma discussão judicial. O divórcio, ele justamente vem para dar fim na relação, e aí, dando fim na relação, todos os bens adquiridos após não vão entrar numa né, partilha de bens. Como o caso dela, ela não teve, infelizmente, não teve como ter esse divórcio anterior, a questão dos bens adquiridos nesse prazo pode ser ali uma discussão judicial a depender do interesse das partes. O que ela deve fazer nesse caso, pensando no sentido da defesa dela, seria provar que a relação terminou e aí ela pode constituir provas, tanto através de fotos, álbuns de família, quanto de prova testemunhal, para demonstrar para o juiz que aquela relação foi encerrada ali e que dali para frente tudo que ela adquiriu não entraria... Foi só por conta dela, esforço dela. Exatamente, viu, não Joyce? entraria na então, partilha. Se prepara, junta as provas aí para você não ficar prejudicada. Exatamente. Gente, está chegando muitas participações, mas eu tenho que encerrar a entrevista com a Hélia Marcela Ribeiro Dias, advogada aqui de Direito de Família. Muito obrigada. Ela volta para trazer mais esclarecimentos para a gente. Muito obrigada, Muito Hélia, obrigada, agradeço demais demais a participação. E reitero que caso vocês ainda tenham dúvidas, podem entrar em contato comigo pelo meu Instagram. Acho que vai ser disponibilizado aqui, né? Qual é? @HM Ribeiro Dias. Ó, ela tira a dúvida de vocês lá pelo inbox, ok? Pode me mandar as dúvidas por lá que eu respondo também. Obrigada, Hélia. Eu que agradeço. Tarde.